Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para mais uma aula da elétrica. Estamos na reta final do nosso curso de eletricidade básica, faltam apenas 2 aulas das práticas que nós estamos fazendo na bancada para finalizarmos esse treinamento que traz o princípio da eletricidade, traz aí o princípio do funcionamento, como que tudo acontece, como que a eletricidade funciona. Legal? É importante para qualquer um que esteja trabalhando ou que esteja interagindo no assunto, seja eletrônica, seja energia solar, seja elétrica, tem que conhecer o princípio, os fundamentos da elétrica. Legal? Nós faltando então apenas 2 aulas para encerrar. Já está disponível, tá, a apostila que faz parte desse treinamento, muita gente baixando. Legal? Você ainda não baixou, você que está acompanhando essas videoaulas, são 20 vídeos que vai dar o todo, tá? Hoje é o 18º, nós vamos então fazer o 19º e o 20º aí. Legal? Então assim, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Na descrição vai ter o link para você baixar gratuitamente a apostila desse treinamento, desse curso de eletricidade básica. É fundamental para qualquer pessoa que queira iniciar. Tem que ter o conhecimento da física, né? Da parte da eletricidade que a física cuida. Legal, gente? Na aula prática de hoje, nós vamos falar sobre o eletromagnetismo. Legal? Vamos ver na prática aqui 2 experiências de colégio, tá? Mas que nos dá o entendimento do funcionamento do eletromagnetismo. Se você ainda não é matriculado no nosso curso de eletrônica, no nosso curso de energia solar, vou deixar para vocês aqui, vai aparecer o I, aquele izinho, tá bom? E esse izinho você vai ter acesso lá às informações para você se matricular e aprender com mais amplitude, com mais profundidade esse assunto. Tudo bem? Então vamos lá. Eletromagnetismo. O que seria o eletromagnetismo? Nós estudamos na teoria. Eletromagnetismo é a parte da física que estuda o relacionamento entre o magnetismo e a eletricidade. Há um determinado tempo da história, né, da eletricidade, imaginava-se os físicos que não houvesse diferença entre magnetismo e eletricidade. Então, a partir de algumas experiências, foi notado por vários físicos, que existe diferença entre magnetismo e eletricidade. Legal? Nessas experiências lá pelos grandes cientistas do passado, foi notado que com o fluxo da corrente elétrica, o fluxo da corrente elétrica gerava um campo magnético. E também foi notado nas experiências que a variação de um campo magnético gerava corrente elétrica. Ou seja, com o magnetismo eu posso gerar eletricidade e com a eletricidade eu posso gerar o magnetismo. Legal? Nós vamos então estar enxergando isso aqui na nossa bancada, essas 2 experiências. Vamos pegar a eletricidade e vamos fazer com que ela gere o magnetismo. Vamos pegar um magnetismo, um ímã, e vamos fazer com que esse ímã gere eletricidade. Legal, gente? É bem simples isso, é bem simples de entender. O magnetismo, o eletromagnetismo, ele teve uma importância significativa ou muito grande na história da eletricidade, porque através dessas descobertas do eletromagnetismo,
Deu-se então a fabricação de geradores que geravam eletricidade de forma constante, ok? E também, através do eletromagnetismo, foi possível construir diversos equipamentos como micro-ondas, transformadores e diversos outros equipamentos que dependem do eletromagnetismo. Legal, gente? Vamos dar um pulinho aqui na nossa bancada, vamos sem perder tempo já fazer os nossos experimentos na prática. Vamos lá? Beleza então, pessoal? Estou aqui na bancada já com o meu eletroímã, ok? Isso aqui é um eletroímã fácil de se montar. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então nós vamos pegar a eletricidade que está chegando nessa fonte aqui, tá? Uma fonte DC, ok? Que quando nós fecharmos o circuito da minha bobina, ele simplesmente vai atrair esse monte de prego que vocês estão vendo aqui, tá? Olha, vocês estão vendo aqui pregos que nesse momento não está imantado, não tem magnetismo aqui ainda. Por que não tem magnetismo? Porque a minha bobina não está alimentada, nesse momento está desligada. E o que nós pegamos aqui, como é que funciona isso aqui? Simples, nós temos aqui um parafuso, que é um parafuso de aço, ferro, metal, não sei que tipo de metal é esse, provavelmente um aço. E nós pegamos um fio esmaltado, esse que usa para enrolar transformador, e eu fiz essas voltas ao redor desse parafuso. Eu criei aqui uma bobina, tá? Vamos lá. Foi então como os nossos queridos físicos lá no passado descobriram, o fluxo dos elétrons gera um campo magnético. Então assim, o simples fato da corrente elétrica estar circulando num condutor, você já tem um campo magnético. Quando você pega esse condutor e vai fazendo espiras, você simplesmente amplia esse campo magnético. Se o campo magnético aqui, nesse fio aqui, e que vai estar circulando corrente elétrica, ele gera um pequeno campo, se você fizer essas várias voltas da minha bobina, dessas várias espiras, né, do meu indutor, eu simplesmente pego e amplio esse campo magnético automaticamente. Por ser um metal conduz magnetismo, então automaticamente esse parafuso vai se tornar um condutor do magnetismo que está sendo gerado nessa bobina, e ele vai passar a fazer a função de um ímã, e ele vai simplesmente atrair esses parafusos, esses pregos que estão aqui, ok? Então fácil de entender isso, nós estamos ampliando o campo que está sendo gerado na hora que a corrente elétrica passa na bobina, no indutor. Então eu vou estar fazendo um teste aqui, olha, só para você ter noção, quando eu colocar aqui, olha, ele já começou simplesmente a atrair, e se eu soltar, olha, ele agora já está solto, porém o ferro ele continua imantado, né? Ele tomou as propriedades de um ímã agora. Então eu tenho que aguardar um pouquinho de tempo para ele poder ir perdendo aos poucos, ó. Está desligado, ó. Ele vai perdendo aos poucos essa propriedade de ímã. Então eu tenho que deixar ele ali meio que descansar um pouquinho o metal para que ele perca essa propriedade. Se eu encostar aqui de novo, você vai ver um abalo ali, ó. Ele para de balançar, ó. E se eu colocar lá novamente, ó, simples, ele já aciona na hora, ó. Ele na mesma hora aciona, é um campo magnético que ele está, ó. E aí eu pego novamente, todo mundo vem com bastante pressão. Se eu soltar, se eu abrir aqui, ó, ele permanece, e daqui a pouco ele vai perdendo as propriedades de ímã. Ele simplesmente vai soltar todo mundo. Legal? Então, olha, é uma experiência bem simples. Os ferro velhos utilizam esse método aqui para poder fazer lá a separação de ferro. Eles usam eletroímã, eles ligam e desligam a chave para que aquele equipamento acione. Então vamos lá, olha, encostei lá e vou fechar aqui, ó. Ele na mesma hora já aciona, tá vendo, ó? E eu agora estou imantado aqui. E ele
ele fica completamente imantado, mesmo desligado. Tem que haver um tempo de espera aqui para ele poder voltar a perder essa propriedade de ímã. Vamos lá, ó. Muito legal. Esse aqui é a experiência que nós vimos, que uma corrente elétrica eu posso gerar magnetismo. E a experiência para que possamos ver o magnetismo gerar eletricidade seria aquela famosa experiência que você coloca um motorzinho DC, e você aciona e ele simplesmente vai gerar um pulso elétrico que é capaz de acender esse LED, que é um LED amarelo, muito bonito por sinal. E o que acontece aqui? Aqui dentro eu tenho duas bobinas, eu tenho uma bobina, tá? Um enrolamento, um indutor, que ele está circuncidado ou cercado por um ímã, que é um componente magnético. Então, quando eu faço uma variação nesse campo magnético que está ao redor da bobina, quando eu faço a variação desse campo magnético, ele simplesmente faz com que essa bobina que está ali, percebendo essa variação, gere eletricidade. Então, essa variação ela é feita através do movimento. Eu desloco o ímã que está preso no meu rotor, ok? O meu rotor gira com um ímã, e esse ímã, automaticamente com o giro, né? E com esse movimento ele faz uma variação no seu campo magnético, fazendo então a geração da eletricidade. Isso é algo incrível, né? Legal. Você então conseguindo aqui uma fonte de energia que mantém esse movimento, como por exemplo a água de um rio, ou o movimento de um vento, o movimento dos rios, das águas, o movimento de uma água que evapora e você aproveita o vapor dessa água, você então gera um movimento constante, e aqui dentro vai estar gerando essa eletricidade. Esse é o princípio de funcionamento de uma usina elétrica que vai vai gerar essa eletricidade, tá? Isso também nos dá o entendimento que a eletricidade não é algo que você cria. Você, para poder ter eletricidade, você tem que tirar energia de algum lugar para transformar aquela energia de algum lugar que você tirou em eletricidade. Tá? Você simplesmente, ela está na natureza, a eletricidade, você tem que tirar essa eletricidade através de uma outra energia. Não é de graça, tá? Ela não vem de graça pra gente. Ela chega até a gente através de alguma outra força. Geralmente aproveita-se uma força gratuita, como o movimento dos rios, o movimento dos ventos, e também retira-se do sol, da luz do sol também, você tira isso. Vamos fazer aqui um entendimento bem rápido. Vamos lá, vamos entender primeiro ali o eletroímã, né? Eu tinha aqui uma barra de ferro, não sei se vocês vão entender muito bem. Vou tentar fazer aqui bem legal. Eu tenho aqui a barra de ferro, tá? Qualquer, que é o nosso parafusão ali, legal? E eu tenho aqui um enrolamento que está aqui, tá? Em várias espiras, formando aqui um indutor. Ok? Então eu tenho aqui as duas entradas, aonde eu vou colocar a tensão elétrica, positivo e negativo, uma corrente elétrica. E com isso, aqui dentro tem corrente elétrica fluindo, né? Tem um elétron circulando aqui, do negativo para o positivo no sentido real. E aqui automaticamente já tem um pequeno campo magnético que é gerado pelo fluxo da corrente elétrica. Quando eu faço esse movimento em espiras aqui, eu simplesmente pego esse campo magnético que está aqui e eu vou ampliando isso ao redor desse enrolamento. Eu amplio, existe cálculos para que você possa saber então a dimensão desse campo que está sendo gerado aqui dentro, tá? Automaticamente esse campo magnético ele é transferido, ou melhor, ele é conduzido pelo metal, que passa a ter as propriedades de ímã, que passa a atrair os objetos. Simples dessa forma. Então esse é o eletroímã,
que você pode fazer aí na sua feira de ciência se você estuda, é estudante aí do ensino fundamental. Já o motor é o seguinte, eu tenho aqui um ímã, que está aqui, que tem o seu polo norte e o seu polo sul. Ao redor desse ímã, eu tenho aqui um enrolamento, eu tenho aqui um indutor, um campo, uma bobina, né, um indutor, que também tem o seu polo positivo e negativo. Quando eu pego esse ímã, esse campo magnético com polo norte e polo sul e movimento ele, giro ele simplesmente vai mudar a variação, porque a hora vai estar norte, a hora vai estar sul, fica norte-sul, e isso vai gerar esse campo magnético que está aqui atingindo essa bobina, que está aqui, ele simplesmente gera eletricidade, ok? É dessa forma que funciona isso, né? O eletromagnetismo. Eu consigo, através do magnetismo, gerar eletricidade. E através da eletricidade, eu consigo gerar o magnetismo. Legal, gente? Então, assim, olha, fica aí só para que possamos ter entendimento do funcionamento disso, tá bom? Uma experiência simples, primária, mas importante para o nosso conhecimento, para o crescimento nessas áreas da eletricidade, legal? Olha, vou deixar novamente para vocês aí, não é aluno do nosso curso, vai aparecer o izinho aí, e aí você tem um link para você conhecer o curso de eletrônica, é o curso básico e em breve o curso avançado. Curso de energia solar, que está chegando novos módulos para vocês. Lá você também vai ter o projeto para você construir o seu inversor de tensão e o projeto para você construir o seu painel solar. Gente, um forte abraço, 16 minutinhos de vídeo, tá ótimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.